Beleza, estamos de volta. Depois do rápido intervalo, nós temos o prazer de receber aqui no estúdio o advogado Bruno Calado, que todas as terças-feiras traz os principais temas, principalmente na área criminal. Ele, como advogado criminalista, está trazendo exatamente todos os assuntos e os assuntos, eu diria, mais atuais, né, para você em casa ter conhecimento a respeito dos direitos e responsabilidades pelo que preconiza a lei. Estamos aqui ao lado do Bruno Calado, que traz como tema hoje violência obstétrica e crimes relacionados. Bruno, seja bem-vindo mais uma vez. Primeira vez que eu estou tendo a oportunidade de te entrevistar aqui em 2022. Feliz 2022, então. Vamos falar um pouquinho sobre a violência obstétrica. O que é a violência obstétrica? Bom dia. Viderlan, um prazer imenso estar aqui com vocês. Eu retribuo os votos de um feliz 2022 para você, para todos da TV Mar, para todos os telespectadores. É o quadro inaugural de 2022 aqui do Penal News e um prazer grande estar aqui com todos vocês nesse início de ano e que seja um ano muito bom, de muita saúde e de muita prosperidade para todos nós. Hoje eu trago esse tema de violência obstétrica, Viderlan. No domingo último, o Fantástico passou uma reportagem sobre esse tipo novel, né, de situações que vem ocorrendo aqui no Brasil ultimamente, que se chama violência obstétrica. E o que é a violência obstétrica? A violência obstétrica, Viderlan, é quando algum profissional da saúde, um médico, um enfermeiro, certo? Algum auxiliar ali naquela cirurgia, durante a gestação ou durante o parto ou pós-parto, comete alguns abusos, alguns maus tratos, alguns desrespeitos, alguns comportamentos antiéticos que atingem diretamente a gestante. Certo? Então, dá-se a essa definição o nome de violência obstétrica, cometida pelos profissionais da saúde em face da gestante que está ali em fase de pré-parto ou durante o parto ou pós-parto. Sim. Certo? Certo. Então, isso é a definição básica de violência obstétrica atual. Essa é uma nova modalidade, Bruno, que tem chamado muita atenção dentro dos critérios mesmo dos direitos que as pessoas precisam ter e pelo que preconiza a lei, é isso? Viderlan, em termos de noticiamento, é uma nova modalidade. A violência obstétrica, em termos de noticiamento, é uma nova modalidade, mas em termos de acontecimento, já é modalidade muito antiga. Né? Mas aí a gestante vinha sofrendo esse tipo de violência obstétrica, não sabia que isso podia dar uma repercussão criminosa, uma repercussão administrativa, sim, punitiva em face desses agressores, então silenciava. Né? E aí, a partir do momento em que uma famosa, como foi o caso de uma influenciadora conhecida como Chantal Verdelho, que veio anunciar esse tipo de violência obstétrica, vem à tona diversos casos similares ao dela e passa a configurar esse novo tipo de violência, que é a violência obstétrica. A importância da denúncia, né, Bruno? Porque você acaba também encorajando outras pessoas que já passaram por essa dor, né? E buscar exatamente os seus direitos e orientar outras pessoas também sobre os direitos dela. Muito importante a iniciativa da denúncia. Quais as relações dessa violência com os crimes trazidos em lei, Bruno? Veja bem, Viderlan, a violência obstétrica por si só não é um crime, certo? Não temos um artigo no nosso Código Penal, não temos uma lei específica tratando sobre a violência obstétrica. O que temos são crimes que surgem a partir da violência obstétrica, né? Crimes pré-existentes. Ou seja, de repente, um maltrato acometido durante o parto, um xingamento do médico em face à sua paciente, né? Foi o exemplo que tivemos com esse caso desse médico famoso, conhecido como Renato Calil, irmão de Dr. Roberto Calil, um cardiologista também muito famoso naquela região. Trata de pessoas famosas e tudo. E nesse vídeo há imagens, né, áudios deste médico, Renato Calil, proferindo alguns xingamentos, né, algumas palavras de baixo calão, incitando a fazer alguns procedimentos antiéticos também, no que tange à medicina obstétrica. Então, isso configura a violência obstétrica. E, a partir de então, certo, mediante uma denúncia, apurar-se-á se houve alguns delitos já trazidos em lei, já trazidos em nosso Código Penal. Por exemplo, a partir do momento que se profere alguns xingamentos, né? Palavrões, xingamentos. Exatamente, ele insulta a paciente, ele profere xingamentos de baixo calão. A partir de então, gera-se, por exemplo, crimes contra a honra. Né? Crimes contra a honra, crimes de injúria, crimes de difamação são cometidos por ele nesse vídeo. Depois, incitando alguns procedimentos
que são taxados como antiéticos, que é a episiotomia, por exemplo, que é o corte da musculatura perineal da mulher. Isso é um procedimento antiético, só é para ser feito num parto de extrema urgência, se esse requisito for de extrema necessidade. E ele incita isso, demonstra intimidades da mulher para o marido ali durante o parto, certo? Manobra de Cristelé também, que é um procedimento não recomendado, que é quando você pressiona a barriga da gestante de uma forma até ofensiva, certo? Que causa dor demais em excesso para a gestante ali naquele momento de parto. Então, alguns procedimentos, algumas atitudes cometidas, como exemplo, trouxemos aqui o exemplo do Dr. Renato Calil em face dessa influenciadora, taxa a violência obstétrica. Inclusive de intimidades da paciente, Bruno, o que leva, por exemplo, um profissional que no exercício de sua atividade na área da medicina, que estaria ali para poder salvar vidas e trazer vidas também, quando se fala de parto, provocar uma ação como essa, por exemplo, esse tipo de sensacionalismo, convocando, por exemplo, um público, uma plateia, para poder mostrar a intimidade da paciente? Verdade, Videlão. Eu acho uma das especialidades mais bonitas da medicina é a ginecologia e a obstetrícia. Eu tenho um avô que é médico ginecologista e obstetra e ele me conta várias situações que chega a ser bonito de se ouvir, você trazer uma vida ao mundo. E um médico obstetra se prestar a esse tipo de situação, ainda mais sendo filmado, ele sabia que ele estava sendo filmado. Imagine, Videlão, o que é que um médico desse não pode ter feito sem filmagens, a surdina, numa consulta com uma paciente. São suposições minhas que estão vindo à tona com depoimentos de pacientes que foram alvo desse tipo de violência obstétrica. Mas imagine, Videlão, um médico que é para estar ali. A medicina é a profissão que mais se aproxima de Deus. Então, o médico é para estar ali exercendo a sua vocação da maneira mais iluminada possível, ainda mais no trabalho de parto, que a gestante está ali com todo o seu nervosismo, tem que demonstrar todo o seu empenho ali, em trazer a sua ansiedade em ver seu filho, a sua filha, seus filhos, e um médico efetivar um trabalho, proceder daquela maneira, insultando, xingando, com maus tratos, com incitações de procedimentos não recomendados e a gestante, mesmo naquele trabalho de parto, tendo que se negar a fazer. Então, é um insulto muito grande e a violência obstétrica passa a ser algo sério. Passa a ser algo sério que tem de gerar uma punição administrativa mediante os conselhos de classe, se for por um enfermeiro, que seja mediante o Conselho Regional de Enfermagem, se for por um médico, que seja mediante o Conselho Regional de Medicina, e ele foi denunciado mediante o Conselho Regional de Medicina, que estão apurando as práticas desse médico durante esse parto. Claro, temos que ter cuidado com vídeos editados. Muitas vezes os vídeos editados, eles tendem a fazer acusações unilaterais, parciais, de modo que acabam obscurecendo o teor total daquele vídeo. Tem que ter acesso ao teor total daquele vídeo, mas pelo que foi mostrado em imagens, é claro, é nítido que o médico vem ali pronunciando xingamentos, incitando procedimentos antiéticos, procedimentos não recomendados. Então, isso deve ser apurado de forma administrativa e de forma criminal. Agora, Bruno, a última colocação, ao analisar esses vídeos e essas imagens desse médico famoso em um parto, ficou caracterizado, no seu entendimento, como advogado criminalista, como uma violência doméstica, por exemplo? Veja bem, Viderlan, pelo que nos foi passado, esses trechos desse vídeo, claro, eu não tive acesso ao vídeo em sua totalidade, mas os trechos desse vídeo, eles são nítidos, eles são claro e evidentes de que houve uma violência obstétrica no sentido de que houve sim maus tratos, de que houve xingamento, de que houve incitações de procedimentos não recomendados pelo médico Dr. Renato Calil, face a essa Chantal Verdelho, que é uma influenciadora, certo? Que estava ali na condição de paciente desse médico. Ela alega que ele chegou de forma muito apressada ali no momento do parto, sim, certo? Querendo fazer procedimentos não recomendados e não aceitos pela influenciadora, certo? E que de pronto ela se nega a fazer, se nega a aceitar esses procedimentos. Então, vendo esses vídeos, Viderlan, que já estão sendo apurados, no meu ponto de vista aqui, e lidando com esta nova violência, essa nova espécie de violência, digo, em torno de mídia, em torno de judiciário, em torno de classes administrativas, houve sim uma violência obstétrica.
Bruno, muito obrigado pela sua participação. Teremos um novo encontro na próxima terça-feira, se Deus quiser, já com Porlano e Santos apresentando novamente aqui o TV Mar News. Eu estarei pelas ruas da capital alagoana. Reforço inicialmente os mesmos votos de um feliz 2022 para você e para toda a sua família. E nós agradecemos sempre essa sua participação com muita qualidade e com os assuntos relevantes de interesse da sociedade brasileira. Muito obrigado, Bruno. Eu que agradeço, Viderlan. Desejo a todos novamente um feliz 2022. Os agradecimentos partem de mim pelo acolhimento dessa televisão maravilhosa da TV Mar, de todos vocês que sempre me acolheram muito bem e que é um prazer muito grande estar colaborando com essas informações, essas novidades no âmbito penal, no âmbito criminal, para todos os telespectadores da TV Mar. Um abraço de todos vocês. Um abraço, Bruno Calado, conversando com a gente aqui no TV Mar News. O Procurador-Geral de Justiça estará hoje no Agreste visitando obras. Esse é o tema na análise política do jornalista Arnaldo Ferreira. O Procurador-Geral de Justiça, Márcio Roberto Tenório de Albuquerque, estará hoje no Sertão, mais precisamente no município de Palmeira dos Índios, visitando obras do MP. Superado o processo de eleição interna da Procuradoria-Geral de Justiça, quando, na sexta-feira passada, dos 165 promotores de justiça, 125 aprovaram o projeto de reeleição do Procurador-Geral Márcio Roberto, dando um voto de confiança para os próximos 2 anos, as atividades retomaram nesta segunda-feira. Ontem mesmo o Procurador-Geral já participou de decisões, reuniões internas e ficou definido, por exemplo, que as atividades presenciais do Ministério Público ocorrerão 3 vezes por semana, terça, quartas e quintas-feiras. Nos outros dias, as atividades continuam de forma remota por conta do avanço das variantes do coronavírus e da influenza. Quase todos os municípios estão contaminados, os hospitais estão lotados, mas o importante destacar é que Márcio Roberto vai concluir o seu mandato, que termina no dia 27 de abril, inclusive isso gerou uma polêmica interna, pedidos de anulação da eleição, foi uma confusão de grupos, mas a questão está superada. E a posse do novo mandato vai ser definida quando o governador confirmar Márcio Roberto no cargo de Procurador-Geral de Justiça. Importante destacar que o MP, o Ministério Público, está de volta e como fiscal da lei. Pois é, esse é Arnaldo Ferreira, que amanhã estará de volta com mais uma análise desse cenário político de Alagoas que tem gerado muita movimentação nos bastidores. Assim nós vamos encerrando esta edição do programa TV Mar News. Deixo o meu grande abraço para você que nos acompanhou desde 8h30 da manhã. Vem aí na sequência mais um programa líder de audiência na grade da sua TV Mar, canal 525, emissora da organização Arnon de Mello. Um grande abraço, fique com Deus e até amanhã na sequência do programa TV Mar News.